Pense na mecânica clássica de um videogame, tipo aquele contador bem no canto da tela. Ah, sim, com um número estrito ali, né? Um limite inegociável de vidas. Exatamente. E quando o personagem cai em um buraco ou, sei lá, perde toda a energia, a tela pisca e o contador diminui. A maioria de nós vive sob a ilusão, consciente ou não, de que a existência humana é um jogo com contínuos infinitos. O que é um conforto psicológico gigantesco, mas totalmente equivocado, segundo a visão que vamos explorar hoje. Com certeza, porque a premissa que a gente vai desembalar nesse nosso mergulho profundo joga essa ideia de contínuos infinitos direto pela janela. A lógica aqui estabelece um limite matemático muito, muito exato para a jornada humana. Estamos falando de um número bem específico, 108 chances. 108 fichas para colocar na máquina, né? E quando esse cronômetro zera, o que aguarda não é um inferno mitológico clássico, tipo com um demônio segurando um tridente. É muito mais um botão de reinício cósmico, mecânico e brutal, localizado literalmente bem no centro da Terra. O que dá um nó na cabeça da gente. Então, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje, a gente vai explorar as engrenagens de uma cosmologia esotérica bem peculiar, que é baseada nos ensinamentos do mestre Samael. É um cenário filosófico que exige que a gente abandone muitas das nossas noções ocidentais mais modernas sobre espiritualidade, sabe? Sim, a gente vai investigar a natureza cíclica da alma, aquela armadilha monumental do nosso próprio ego e a mecânica literal de um processo que esse texto descreve como a segunda morte. E a visão de mundo que vamos analisar trata a natureza não como um pano de fundo passivo, tipo um cenário bonito onde a vida só acontece, mas como um mecanismo extremo. Extremo e implacável, né? Exato. Rigoroso e infalível. Existe uma função primária e matemática de purificar a essência humana, especialmente quando aquela chamada autorrealização íntima falha repetidamente. É uma perspectiva fascinante, justamente porque ela funde uma matemática meio fria com um misticismo profundo. Cria uma ideia muito particular de justiça cósmica. Mas o que torna tudo isso muito palpável para nós é justamente essa frieza matemática. O game over cósmico é drástico. Muito drástico. E a gente precisa começar pelo número em si, porque 108 não soa como um número redondo, tipo 100 ou 1000. Parece algo que foi muito bem calibrado. Qual é a lógica esotérica por trás de travar o limite do ego humano na superfície do planeta em exatamente 108 vidas? Então, a matemática sagrada por trás disso surge de uma multiplicação simbólica bem específica nas escolas de mistérios. O número 9, dentro de várias dessas tradições, é considerado a base da iniciação. 9 seria, tipo, o nascimento, a gestação? Exatamente isso. É o trabalho preparatório. E aí, quando a gente multiplica esse 9 pelo número 12, que representa as constelações, sabe, os 12 signos astrológicos, ou os giros zodiacais completos, a gente chega no 108. Nossa, então os 9 giros zodiacais perfazem o total dessas oportunidades exatas? Isso. São as chances concedidas a uma essência dentro do nosso mundo físico tridimensional. Nem uma a mais, nem uma a menos. E o mais curioso sobre isso é que esse número ecoa como uma espécie de constante universal em várias outras tradições, o que, de certa forma, tinha a ideia de uma mera coincidência. Com certeza, não é um número isolado dessa cosmologia. Pois é. Por exemplo, o Japamala, ele tem exatamente 108 contas. Sacerdotes hinduístas, em determinados rituais, dão 108 voltas ao redor da vaca sagrada, que é o símbolo vivo da mãe cósmica nutrindo o universo. É um padrão muito claro. Mas, assim, pragmaticamente falando, por que o universo precisa fechar a torneira? O que aconteceria se a cota fosse de, digamos, 1000 vidas? A justificativa para esse limite é quase uma questão de higiene universal. A premissa do texto argumenta que o ego humano é algo que se alimenta da própria experiência. E quando a gente fala de ego aqui, estamos falando de toda aquela construção psíquica, né? Dos defeitos, dos desejos implacáveis, dos medos e daquele individualismo extremo. Se não houvesse uma barreira, esse ego continuaria se desenvolvendo encarnação após encarnação. Até virar algo incontrolável.
Exato, de uma forma tão monstruosa que tornaria a vida na superfície do planeta absolutamente inviável. A crueldade, a ganância, tudo atingiria um ponto de ruptura que desintegraria o tecido social e natural. O que levanta uma questão gigantesca sobre o momento em que estamos agora. Porque a própria filosofia alerta que o mal coletivo no mundo já atingiu esse grau de saturação. Estamos no limite da panela de pressão, digamos assim. É como se a panela já estivesse apitando e uma catástrofe corretiva estivesse prestes a acontecer. Mas peraí, deixa eu fazer uma provocação. Se existe uma força cósmica que essa tradição chama de Mãe Divina, trabalhando incansavelmente para ajudar a humanidade a alcançar a iluminação, como o sistema aceita uma taxa de falha tão catastrófica? Essa é a grande questão que derruba muita gente. Porque 108 vidas inteiras representam milhares de anos de oportunidades para uma única pessoa. Por que isso não é tempo suficiente para a esmagadora maioria conseguir se salvar? A resposta do texto é bem brutal. A falha não está numa falta de assistência divina. A falha está na própria vontade enraizada da essência humana. Como assim? A grande maioria das pessoas simplesmente não tem o menor interesse verdadeiro em escapar da roda de Sansara. Para deixar bem claro para quem está nos ouvindo, a roda de Sansara seria esse ciclo mecânico infinito de nascer, sofrer, morrer e nascer de novo, certo? Perfeito. É o ciclo de repetição condicionada. Escapar disso exige um esforço monumental. Uma revolução completa contra os próprios instintos. E ninguém quer ter esse trabalho. Exatamente. O problema é que o ego, por mais que ele cause dor e sofrimentos crônicos nas nossas vidas, ele oferece uma zona de conforto magnética. É muito mais fácil ceder à ilusão da vida cotidiana. Aos prazeres passageiros, às distrações todas do mundo físico, né? Sim, é muito mais sedutor do que assumir o trabalho de destruir as próprias vontades para atingir a autorrealização. A inércia psicológica é a força mais poderosa da natureza humana. Caramba, e é aí que entra uma das dinâmicas mais assustadoras de toda essa filosofia, porque é fácil para nossa mente aceitar que tiranos, criminosos de guerra e pessoas deliberadamente cruéis esgotem essas vidas e falhem, sabe? Sim, a gente aceita o castigo do vilão com facilidade. Exato. Mas existe um conceito no texto que vira essa lógica de ponta cabeça, que é a figura dos sinceros equivocados. O abismo não está cheio apenas de vilões de cinema, mas de pessoas que juravam que estavam fazendo o bem. Essa é, sem a menor dúvida, a armadilha mais sutil e perigosa de toda a jornada. Quando a gente olha para a descrição do abismo, que é essa região de involução sobre a crosta terrestre, nós encontramos lá indivíduos extremamente sinceros. Pessoas honestas nas crenças delas? Sim, que viveram vidas inteiras se considerando exemplos de virtude. O texto é bem claro. Estamos falando de sacerdotes, eremitas, monges dedicados, líderes esotéricos e até papas. Pessoas que devotaram a vida à religião e foram parar no centro da Terra? Exatamente, porque a cosmologia usa textos clássicos para embasar como essa falha acontece na prática. O Bhagavad Gita, por exemplo, ele avisa que entre milhares de mortais, apenas uma fração ínfima se esforça para atingir a perfeição. E entre esses poucos, quase nenhum realmente conhece a essência do divino. E tem aquela passagem pesadíssima de Cristo advertindo os líderes religiosos da sua época, os fariseus. Ele diz que eles atravessam mares e terras para converter uma única pessoa, mas quando conseguem, transformam o convertido em um filho do inferno 2 vezes pior do que eles mesmos. É o proselitismo cego como uma passagem direta para a ruína. O perigo real não é a falta de crença, sabe? É a crença cega que é baseada na autoilusão. O zelo religioso, quando não tem um verdadeiro despertar da consciência, só infla o ego espiritual. Eu acho que a melhor forma de visualizar o sincero equivocado é a gente imaginar a mecânica de um GPS de carro. Pense num motorista a 120 por hora, dirigindo na contramão de uma rodovia totalmente escura. É uma imagem angustiante. Muito. Mas o GPS do painel dele, que foi completamente hackeado pelo próprio ego da pessoa, mostra uma pista livre, ensolarada e perfeitamente segura. O ar-condicionado está na temperatura ideal,
toca uma música clássica relaxante. E essa pessoa sente uma paz profunda, né? Uma certeza moral inabalável de que é um motorista iluminado rumo ao paraíso. O grande problema é que a certeza moral que ela sente não evita a colisão frontal iminente. Pelo contrário, na verdade, agrava o desastre. Porque impede que a pessoa sequer cogite pisar no freio em algum momento. Exato. E aí eu te pergunto, como alguém percebe que o próprio GPS está hackeado? O único antídoto que o texto aponta para evitar esse destino é o despertar genuíno da consciência, o que nos leva ao fenômeno psicológico central que causa toda essa cegueira, que eles chamam de mitomania. Opa, vamos pausar aí para traduzir isso. Mitomania, normalmente na psicologia convencional, é o impulso patológico de mentir. O que é a mitomania espiritual nesse contexto esotérico? Aqui é o orgulho místico levado ao extremo absoluto. É aquela tendência de uma pessoa se autoconsiderar um grande mestre, um ser super transcendido, sabe, um eleito. Quando na realidade a psicologia interna dela ainda é totalmente primitiva. Exatamente. A filosofia argumenta que essas pessoas possuem apenas o que chamam de corpos lunares. Elas são governadas por um ego animal, mas acreditam fervorosamente ter uma alma imortal e purificada. Peraí, corpos lunares. O que a Lua tem a ver com a nossa psicologia interna aqui? Estamos falando de astrologia literal ou é uma metáfora para algo incompleto? É uma metáfora e uma metáfora brilhante sobre o estado da nossa psique. Pense nas propriedades da Lua física. Ela não emite luz própria, ela é fria, ela é mecânica e ela apenas reflete a luz de uma outra fonte, do Sol. Ah, entendi. Então, ter corpos lunares significa que a pessoa não construiu a sua própria luz existencial. Ela não criou uma alma solar. Ela apenas reage mecanicamente aos estímulos da vida, refletindo emoções, refletindo traumas e desejos bem instintivos. E o ego lunar cria uma narrativa super reconfortante ao redor disso. Perfeito. A pessoa entra para uma escola espiritual, adota um vocabulário elevado, veste umas roupas específicas e o ego logo sussurra no ouvido dela, tipo, veja como você evoluiu. E por estarem com essa consciência profundamente adormecida, elas marcham resolutamente para o abismo com um sorriso no rosto. Esvaziando a cota de oportunidades, uma por uma. Bom, então digamos que o cronômetro zerou de vez. As 108 vidas se passaram, a mitomania venceu a partida e a consciência não despertou. O que acontece com essa essência? Quando a porta da superfície se fecha em definitivo, para onde ela vai? É aí que entramos na mecânica involutiva da chamada segunda morte. E pelo que eu li das fontes, a descrição tem nada a ver com aquele folclore medieval de demônios torturadores, né? Não, nada disso. É um processo físico e psicológico de afundamento. A segunda morte não é um evento instantâneo. É uma viagem longa e agonizante no sentido inverso da evolução, através daquelas esferas infradimensionais da natureza. Uma vez esgotadas as chances humanas, a essência perde o direito de utilizar um corpo físico tridimensional aqui em cima, na superfície. Ela é banida basicamente. Em vez disso, ela começa a regredir em densidade. A involução opera como se fosse um elevador descendo para o porão da criação. A alma perde as características humanas e ingressa de novo nas fileiras do reino animal inferior. E toda aquela inteligência, toda aquela individualidade construída começa a ser sufocada pelo instinto básico mais animalesco. Depois, ela continua afundando. Ela passa a animar formas vegetaloides, que ficam presas, sem mobilidade nenhuma. É agoniante pensar nisso. Muito. E finalmente atinge o estágio mineral puro, incrustada na rocha, submetida a pressões literais e magnéticas que são inimagináveis lá no centro da Terra. O objetivo mecânico da natureza nessas regiões abismais é a desintegração. A natureza precisa reduzir esse amontoado de corpos lunares e o próprio ego a pó cósmico. Tem que triturar tudo. Exato. Somente através da fragmentação total dessas cascas psíquicas que ficaram endurecidas é que a essência original, aquela faísca de vida puramente divina, consegue ser liberada da prisão.
Existe um peso claustrofóbico em pensar nisso. Uma das referências que mais capturam essa sensação é aquela menção ao poeta grego Homero. Na Odisseia, ele coloca na boca de Aquiles a frase de que mais vale ser um homem vivo, trabalhando como escravo sobre a terra, do que rei no império das sombras. É uma descrição perfeita desse estado de involução. A queda não é marcada por aquela dor física excruciante no sentido humano de tortura, mas por rigidez. Rigidez, obscuridade e, nossa, acima de tudo, um inconcebível tédio de tempo. Tédio é a palavra-chave. Estamos falando de milênios ou eras geológicas inteiras de estagnação. É um retorno literal ao caos primitivo. E, para evitar esse tédio esmagador, o mestre Samael deixa um aviso muito cortante no texto sobre a mania que as pessoas têm de borboletear. O borboletear. Esse é o comportamento daqueles que pulam de flor em flor, sabe? Pulam de escola esotérica em escola esotérica, de religião em religião. Sempre buscando a próxima grande novidade mística. Sim, mas sem nunca assumir o trabalho real de dissolver os próprios defeitos. Essa superficialidade espiritual é a garantia de uma passagem só de ida para a involução. E a instrução do texto para escapar desse destino é impiedosa, né? Exige partir do zero, abandonar qualquer tipo de autojustificação e, fundamentalmente, declarar guerra à própria identidade que foi forjada pelo ego. É a ideia central de se converter em um inimigo íntimo de si mesmo. Se a gente quer iluminação, precisa caçar as próprias vaidades com lupa. Mas, olhando para esse triturador cósmico de almas, a gente percebe que não se trata de uma força operando por raiva ou punição vingativa, tipo um deus irritado. Não há malícia cósmica nisso. Essa engrenagem profunda funciona exatamente como uma estação de tratamento e reciclagem de resíduos do universo. É saneamento básico cósmico. Basicamente isso. Quando a essência atinge o centro da matriz inferior, e todo o ego é finalmente pulverizado até deixar de existir, a segunda morte se consuma. E com a morte do ego, o processo todo de sofrimento termina. A essência, agora limpa de todo aquele acúmulo de milênios, mas totalmente nua, ela é liberada de volta para a luz da superfície. E ela ressurge como um gnomo. O que, convenhamos, soa totalmente como conto de fadas, mas na linguagem esotérica é um elemental do reino mineral, certo? Exatamente. Ela retoma o processo evolutivo partindo da pedra mais simples. Depois, após vastos períodos de tempo, ela sobe para o reino vegetal, tornando-se o elemental de uma planta. Mais tarde, passa a animar a biologia de um animal simples, depois um animal superior. E, finalmente, após uma espiral ascendente quase eterna, reconquista o direito a ter um cérebro humano. E aí o contador de 108 vidas simplesmente reseta. O tabuleiro é limpo por completo. Uma nova série de oportunidades se inicia. Gente, é uma reciclagem monumental. Mas isso nos leva a uma questão psicológica muito intrigante na fonte. Sabendo quão excruciante, longo e tedioso é esse esmagamento de eras, como as entidades que já estão lá embaixo, no meio da involução, lidam com a própria existência. Porque a psicologia do abismo subverte por completo a imagem que nós temos do inferno. Exato. Como é a cabeça de quem está lá? Diferente da imensa maioria das pessoas na superfície, que vivem naquele automatismo e sonambulismo psicológico, as entidades que adentram os mundos abismais passam por um despertar. Mas é um despertar aterrador. Porque elas despertam no mal e para o mal. A lógica e a percepção delas são totalmente fraturadas em relação a nós. A régua moral inverte completamente. Para eles, o branco é preto e o preto é branco. Aquilo que nós consideramos repulsivo é visto como belo e desejável por eles. É uma completa inversão de valores. E se alguém descer lá e pronunciar palavras sagradas, tipo o nome de um mestre espiritual ou da força da mãe Kundalini... Que é a energia primal e divina de criação na filosofia oriental, né? Isso. Se você pronuncia isso lá, o efeito não é de salvação. Para essas entidades invertidas, a vibração do sagrado causa dor física, soa como uma blasfêmia insuportável. O que atrai fúria e o ataque violento delas. A luz realmente dói nos olhos de quem escolheu a escuridão. A vibração superior desestabiliza a matéria muito densa que eles habitam agora. Contudo,
Existe uma ironia suprema em tudo isso. Conta mais. Essas mesmas entidades invertidas que odeiam com todas as forças qualquer manifestação do divino, elas sabem muito bem o destino matemático que as aguarda. Elas sabem que estão marchando inexoravelmente para a desintegração total lá na segunda morte. Sim, e aqui chegamos ao paradoxo mais brilhante dessa cosmologia. Elas odeiam a divindade, certo? Certo. Mas elas não temem a segunda morte que essa mesma divindade instituiu. Muito pelo contrário, elas imploram por ela. É chocante pensar nisso. Elas clamam pela própria destruição absoluta. Sim. E por que elas querem ser reduzidas a pó mineral? Porque lá no fundo daquela psique atormentada, elas sabem que a aniquilação total do ego é a única porta de escape. É a única forma mecânica de conseguir sair daquele poço gravitacional de dor e estagnação e voltar um dia à liberdade da superfície, mesmo que como uma simples planta. Esse desejo de aniquilação é o que desmonta de forma mais categórica e agressiva o dogma tradicional da condenação eterna. É assim, nessa filosofia não existe espaço para a ideia de um sofrimento sem fim, um inferno perpétuo ditado por um Deus rancoroso. De jeito nenhum. A segunda morte não é a perpetuação do castigo. Ela é, literalmente, o fim dele. E a argumentação para derrubar esse inferno eterno é ancorada puramente na lógica de uma justiça matemática, não de uma teologia emocional. Exato. O texto é muito lógico. O universo é um grande departamento de contabilidade cósmica. Todo erro, todo crime tem um equivalente exato em peso kármico a ser pago. A matemática é impecável. Então, punir infrações cometidas durante um tempo finito, por mais graves que sejam em uma encarnação curta, com uma dor infinita e eterna, isso violaria a lei do equilíbrio cósmico. Uma cobrança infinita para uma dívida finita é a definição máxima de injustiça. E a grande lei da natureza não pode, por definição mecânica, ser injusta. O rigoroso balança contábil do universo não permite juros abusivos, digamos assim. O castigo tem um teto. Tem um limite. Tem. Quando a dívida atinge o centro planetário e o ego que gerou toda essa confusão é triturado e devolvido à matéria-prima do universo, a essência está quite. Ela sofre os rigores da involução pelo tempo exato correspondente ao peso da sua negatividade. Nem um segundo a mais. Nem um segundo a mais. É de explodir a cabeça pensar na eternidade não como uma sentença final transitada em julgado, mas como essa roda de Sansara monumental, girando continuamente e alternando ciclos longuíssimos de evolução com esses períodos cirúrgicos de involução, de reciclagem. Onde será que nós estamos nessa roda neste exato minuto? É isso que fica ecoando na minha cabeça. Sintetizando o impacto de toda essa exploração esotérica, a mensagem central do texto é muito menos sobre ter pavor dos mundos submersos e muito mais sobre um chamado drástico e urgente à autoconsciência da gente. Faz todo sentido. Se despojarmos a narrativa daquela numerologia complexa dos 108 giros ou da imagem poética dos gnomos e elementais, o que sobra é uma estrutura filosófica inabalável. Qual seria? Complacência é o verdadeiro abismo. Acreditar cegamente que somos superiores ou que a gente já chegou lá é o primeiro e mais perigoso passo rumo à regressão da própria alma. Nossa, e é exatamente por isso que mergulhar em lógicas como essa é tão importante. Independentemente de quem está ouvindo adotar ou não a cosmologia de Samael como verdade, isso serve como um choque de realidade utilíssimo. É um espelho, né? Um espelho extremamente hostil para as nossas próprias intenções. Essa visão nos encurrala e pergunta, olhando bem nos nossos olhos, se não estamos vivendo como aqueles sinceros equivocados. E a maioria de nós está. Será que não estamos atravessando nossos dias como sonâmbulos orgulhosos? Usando nossos diplomas, os nossos atos de caridade ou nossa retórica moral impecável apenas como roupas novas para um ego antiquíssimo que se recusa a mudar? O conforto da autoilusão é, infelizmente, o padrão operacional da humanidade. Romper isso é sempre doloroso, porque significa quebrar o espelho que só nos elogia. É rasgar a própria fantasia. E com isso chegamos a uma última provocação para encerrar a nossa análise de hoje.
A base dessa filosofia afirma que, para encontrar qualquer vestígio real de iluminação, precisamos parar de dar desculpas para nós mesmos e nos transformar nos maiores inimigos da nossa própria psique. Uma tarefa para a vida inteira. Sim. Então ficou enigma para quem nos ouve. Qual é a parte exata do seu eu, sabe? Aquela opinião intocável, aquele traço de personalidade muito particular que a gente defende com unhas e dentes e às vezes até com agressividade na mesa de jantar ou nas redes sociais. Qual fatia do nosso orgulho, disfarçado de virtude, pode estar funcionando exatamente agora como uma âncora invisível, nos puxando silenciosamente em direção ao botão de reinício no centro da Terra? Fica a reflexão. Muito obrigada por mergulharem com a gente e até a próxima.